Boa tarde, amigos de Cabo Frio, boa tarde, amigos da Litoral News. Começando hoje mais um programa na jogada. Vamos falar muito do esporte cabofriense, assim como no Agito Esportivo vamos passar os gols de Cabo Frio e Piraí na última sexta-feira no ginásio Alfredo Barreto. Infelizmente, Cabo Frio foi eliminado pelas quartas de finais do Campeonato Carioca de Futsal Adulto. E no sábado tivemos aí o Tamoio vencendo por 9-0 a equipe da HB Futsal de Três Rios. Muita gente falando que o Tamoio bateu em morto, mas o time da HB é um bom time, só que as dimensões da quadra do Tamoio são pequenas, favorece quem treina ali. O Tamoio conseguiu fazer um jogo espetacular, deu tudo certo para o Tamoio, conseguiu essa vitória aí maiúscula, que dá ao time essa empolgação necessária para a continuidade do campeonato. Daqui a pouco a gente vai ver esses gols. Hoje tem a DDP e Imperial Fluminense lá no Vivaldo Barreto, no Jardim Esperança. A gente vai estar falando aqui na categoria Sub-20. A DDP viaja para enfrentar o Flamengo pelo Carioca de Futsal Adulto, lá na Vila Olímpica, em Caxias. Um jogo dificílimo aí, as pretensões da Drogaria, já que no primeiro jogo perdeu aqui em casa por 4-0 para o Flamengo e precisa ganhar um gol de diferença, já basta, para levar o jogo para a prorrogação e ganhar de novo no jogo, na prorrogação, para prosseguir aí no Carioca de Futsal Adulto, né, que está aí na sua fase final. Infelizmente, Cabo Frio não conseguiu permanecer na competição. A gente vai falar de muito esporte da cidade e hoje aqui com um convidado super especial, um convidado, né, que já estava para vir aqui há algum tempo, mas os compromissos não estavam deixando, a agenda não estava batendo e hoje finalmente conseguimos trazer aqui meu amigo vereador Zé Ricardo. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Léo, a todos aqui presentes, a todos de casa também. Finalmente, né, depois de muita convite, né, do seu, do pessoal, e hoje eu consegui aí comparecer aqui a prestigiar esse programa aí que é audiência terrível. Tá certo, é nosso, né, aqui, tanto do Zé, o Sidney, a gente fez uma parceria aqui, né, Zé, com a Litoral News. Eu fico muito feliz de estar nesse canal que está revolucionando, né, aqui a comunicação de Cabo Frio. Né, o Sidney Marinho é um grande amigo, um grande profissional que a gente se espelha muito no Sidney, né, tem nos confiado aí as transmissões, a gente tem tentado um pouquinho, né, substituir o Sidney, está aprendendo com ele. E a gente fica feliz de fazer hoje da Litoral News o canal do esporte em Cabo Frio, levar todas as informações do esporte aqui da nossa cidade, que é o que realmente nos interessa. Antes da boa tarde a Luana, queria falar mais um pouquinho aqui com o Zé. Zé, você tem acompanhado aí o futsal da cidade, vê com tristeza essa eliminação do Cabo Frio, né, Zé? É verdade, a gente que torce, né, por esporte, em especial aí onde a gente limitou o futsal. Então, muita tristeza ver aí o Cabo Frio fora das finais, das semifinais. Mas é a vida que segue, eu acho que o trabalho tem que continuar. O Rodrigão aí tá num belo caminho, tá com uma equipe nova e tem tudo aí para, se Deus quiser para frente, conseguir fazer ali uma boa equipe. Se Deus quiser aí, futuramente, disputar até mesmo a Liga Nacional novamente, é o desejo de todo cabofriense, né? A gente sonha com isso, né, Zé? Aqueles momentos foram mágicos aqui na cidade e às vezes a gente não dá o valor devido quando está numa competição daquela. Eu praticamente sonhava todos aqueles jogos ali, né? Foram muito importantes na minha vida. Inclusive, quero pedir aí ao Eduardo Goiano para passar os gols aí de Cabo Frio e Piraí. Tá no ponto, Dudu? Pedir para passar os gols aí, a gente depois comentar aqui. Vai botar ali, né? Cabo Frio tá no ponto? Pedir os gols aí de Cabo Frio, 2, Piraí, 3. Ailton na marcação, tentou o passo no meio, tocou errada com Ciro. Contra-ataque do Piraí, Ciro tocou, é pro Ailton, vai fazer, tocou de novo ali pro jogador 12. Gol! Valtinho do Piraí. Usou o golpe, né, o Cabo Frio. Esse gol aí do Piraí no comecinho destabilizou totalmente a equipe cabofriense, que não consegue mais, vai chegar no Piraí. Gol! Dieguinho!
do Cabo Frio. Leanderson por pouco não marcou. Vem o passe pro Rodriguinho, tá de pênalti, é pênalti! Penalidade máxima pro Cabo Frio. No toque ali do Jonas no Rodriguinho. Sofre o pênalti pra cobrança. Rodriguinho contra o Gabriel. Partiu o Rodriguinho, bateu, gol! Gol! É do Cabo Frio! O goleirão quase buscou ali, mas o Rodriguinho bateu bem no cantinho, indefensável. Leanderson puxou o contra-ataque. Olha só, Leanderson vai fazer o gol, é golaço! Golaço! Gol! Do Cabo Frio! Leanderson! Cara a cara com o goleiro Gabriel, Leanderson driblou ele e marcou o segundo do Cabo Frio agora. Cabo Frio Futsal 2, Piraí também 2, Luana. Passe para Lorival. Alfredinho fez ali o drible, vem o chute do Lorival, salva o goleirão Gabriel. Ficou ali no Alfredinho, contra-ataque do Piraí, isso que não pode. Acaba salvando ali o Lorival. Fez o passe ali o Igor, pediu a falta, não deu. Rodriguinho. Trouxe pro meio, Rodriguinho pro Leanderson, vai fazer, trocou, tirou, saiu do goleiro, pediu pênalti. E vai receber amarelo por simulação, Rodriguinho. Pra marcação, Davizinho, Alfredinho, deixou, Davizinho, vem o chute na trave, Leanderson tentou, Ciro. Traz pro meio, Davizinho, vai escorregando bastante, Alfredinho, chutou, Gabriel de novo, Rodriguinho, novamente. Davizinho, vai na pressão, Cabo Frio, Rodriguinho, tentou o chute para Leanderson, perde um gol inacreditável, Leanderson. Tem que tentar botar o goleiro Linha lá em cima, lá para a marcação, pintou o terceiro gol do Piraí, Ailton, gol do Piraí. A quadra... Tá aí, os gols de Cabo Frio e Piraí, deu para saber um pouquinho como é que foi esse jogo, né? O Cabo Frio não teve a sorte necessária, Zé, e acabou. Você mesmo aqui, pô, o goleiro pegou bastante, que isso, não pode perder um gol desse. Né? O Cabo Frio, por pouco, não conseguiu essa classificação, Zé. É verdade, eu agora vi os melhores momentos aí. Infelizmente, né, eu estava até comentando aqui, o Ciro aí que fez, se destacou aí nesse jogo e poderia estar na equipe de Cabo Frio, certamente, não deram o valor devido, né? Verdade. Não fizeram esforço, eu acho que está faltando um pouquinho isso dentro da secretaria também, justamente com nossos jogadores de Cabo Frio, tiveram que sair, umas coisas pequenas. Até o próprio Wellington, né, que eles podiam estar ajudando aí. O Wellington está jogando aí, eu também tive um pouco de participação, né? Em ajudar também, para poder o Wellington jogar no time do Cabo Frio. Imagina com o Ciro e o Wellington junto de novo, né, Zé? E crescer a qualidade do time. Isso, dá até os caras com a experiência que estão hoje, com essa garotada que está no time, que o time é bom, o time é bom. O time do Cabo Frio é muito bom, acho que tem muito que aprender aí e com certeza, como eu falei, para uma liga nacional, se Deus quiser aí, temos bons frutos aí. E Cabo Frio é um celeiro do futsal, né? A gente precisa nem dizer, essa geração que saiu, que o Zé está citando aqui, o Ciro, o Wellington, o Regufe, o Fabrício, o Arthur, todo mundo aí jogando fora, né? Então, Cabo Frio tem jogadores para isso, basta ter uma continuidade, comprar uma franquia da liga, botar os meninos para jogar, vai apanhar no primeiro ano, vai apanhar no segundo, mas vai crescendo, né? Vai desenvolvendo o futsal da cidade, o sub-20 vai ficar forte, daqui a pouco não vai sentir a pressão de jogar em cima. É uma continuação, não adianta querer fazer um projeto de 6 meses, 1 ano, é um projeto contínuo. Lá na frente a gente vai estar exportando jogador, vai ter jogador atuando aqui também, com qualidade para substituir. Enfim, é um projeto que você sempre sonhou e conseguiu fazer isso no Cabo Frio, botando na Liga em 2006 e em 2008, né, Zé? Com certeza, acho que é um orgulho muito grande aí. Cabo Frio disputou 2 ligas nacionais e hoje a gente vê aí o time disputando o estadual, não desmerecendo, mas eu acho que a gente chegou num patamar aí de... Temos condições para isso, né? A primeira vez a gente ficou em 14º e a segunda também, da participação, acho que a gente beliscou mais ainda. Por um ponto, né? Por um ponto, eu lembro disso. E aí você vê que tudo, hoje o time está disputando só estadual, mas, eu falei, é a vida que segue, eu acho que o Rodrigão... no futuro, né? Nós temos um treinador, o Rodrigão é um bom treinador, tivemos o Sávio Badini aí que nos iniciou bastante, né? Temos que até agradecer o Sávio quando teve em Cabo Frio. Mas hoje a gente tem o Rodrigão aí que sabe fazer, sabe montar um elenco. E futuramente
eu acho que a gente consegue voltar para uma liga. Vamos sonhar e espero que esse sonho se torne realidade. Quero dar boa tarde também à Luana. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Zé, William, telespectador do programa Na Jogada. Realmente, né? Chato a gente estar aqui hoje tendo que falar da eliminação do Cabo Frio, né? Um jogo que recebeu um público, vamos botar aí, razoável. Que bom não era. A gente tentou, fez um apelo absurdo com todo mundo para tentar lotar o ginásio. A gente teve um público bom. Era um dia muito frio. Se aquele público tivesse no tamanho, por exemplo, estava lotado. Né? Com certeza. A diferença do ginásio de 3.500 lugares é essa. Vai 300 pessoas, parece que não tem ninguém, né? É verdade, se estivesse lá, sem estar cheio desse jeito, tamanho de 9-0, né? Imagina se estivesse lotado. Mas é ruim a gente estar tendo que falar dessa eliminação do Cabo Frio. O time começou, teve uns 15 minutos de pane. Começou muito mal, tomou 2-0 do Piraí. O Ciro brilhou, né? Foi uma surpresa ingrata, vamos dizer assim, né? Até brinquei com ele, pô, precisava tanto, Ciro. Chega leve, parceiro. No final da partida a gente foi entrevistar, conversamos com o Alfredinho no intervalo, e o Alfredinho falou que um time que estava chegando para decidir a sua vida no Campeonato Carioca não podia ter um apagão daquele de 15 minutos como foi o Cabo Frio, tomar 2-0 e depois buscar aquela reação de uma forma muito rápida, mas foi a palavra do Rodrigão no pedido técnico. Não precisava disso. Foi quando o time empatou em 2-2, ele mesmo falou, não precisava levar aquele susto todo. Cabo Frio tem um time bom, tinha um time em condições de vencer o Piraí, de avançar e de boa de poder estar pensando numa semifinal, mas isso acabou não acontecendo. E os destaques negativos, infelizmente, vão para o apagão, que o Cabo Frio teve de praticamente 15 minutos no primeiro tempo, e para a quadra. Final do jogo não foi futsal, foi Fica futebol, úmido ali, foi né? sabão. Ninguém conseguia ficar em pé. Infelizmente, o gol que acabou selando a desclassificação do Cabo Frio aconteceu num escorregão de um jogador do time, infelizmente muito ruim. Eu estava ali na beira da quadra, Verdade. enquanto a gente fazia a transmissão, e no primeiro tempo ainda, o Davi saiu, olhou para mim e falou assim, a quadra tá muito ruim, tá escorregando demais, os jogadores não conseguiam ficar em pé. Eles passaram, quem assiste já tá acostumado a ver aquele ato normal de jogadores ficar passando a mão embaixo do pé, toda hora enxugando, pra e foi assim, para né? tirar a umidade, os jogadores tentando botar um pouco mais de atrito entre o tênis e a quadra, mas complicado, mas muito triste a gente tá tendo que falar dessa eliminação. Ainda tem jogo decisivo hoje ainda, né? A gente tem a DDP hoje contra o Flamengo. Daqui a pouco a gente fala também da DDP. Queria dar antes boa tarde ao William. Boa tarde, William. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luana. Boa tarde, nosso convidado, nosso querido amigo Zé Ricardo, né? Que sempre nós falamos aqui da fase memorável do Cabo Frio Futsal. O Zé, em parceria com o Marquinhos, né, nosso prefeito, teve uma participação direta nessa época. Então hoje está aí colhendo os frutos. E o Léo e o Zé fizeram aí apontaram aí o Bruno Ciro, o Wellington, ou também estenderia também para o Diego também, para poder estar aí pela sua experiência, né? Com certeza. E hoje, Zé, eu estava até conversando com o Léo sobre isso. O Cabo Frio, na minha opinião, conta com uma geração muito boa, né? Uma geração nova, de muita velocidade, inteligência, técnica, habilidade. E realmente esse time aí, com algumas peças de experiência, sem dúvida seria um timaço, não tem dúvida disso. O trabalho do Rodrigão, que até fiquei sabendo que o Rodrigão surgiu graças a você, né? Depois o Léo conta isso melhor. Né? Liberar, a gente conta essa história. Tá liberado? Depois a gente conta essa história. Tem uma satisfação então receber nosso amigo aqui. E boa tarde a todos que estão nos assistindo. Bom, pedir também para passar os gols do Tamoio para a gente conversar aqui sobre essa partida também e depois a gente entrar aí entrevistando o Zé Ricardo, falando, né, do tempo dele como secretário, agora vereador. A gente bater um papo bacana aqui com o Zé, ele como esportista também, contar essa história aí como treinador, que o Zé quase foi treinador. E vamos passar os gols do Tamoio aí contra a HB Futsal, realizado no último sábado, vencido pela equipe Alviverde por 9-0. O nome é diferente, né, Léo? Nome muito diferente, mas no meio do futebol, do esporte em si, você inventa essas novidades. É verdade. Gabriel vai fazer o gol! Dele, Gabriel, terror das defesas adversárias. A bola ficou na marcação do Tamoio. Gabriel fez a passada para o Lucas Tardelli, evita a saída de bola. Lucas trouxe para o meio, veio o chute, guardou. Golão. Lucas Tardelli, camisa número 7, com 3 minutos e 40 do primeiro tempo. Agora, Tamoio 2, 3 Rios 0, William. Ultrapassagem no Leandro, conseguiu recuperar o Tamoio. Vinicinho, deu no fundo pro Tomás, vai pra dentro! Gol!
É do Tamoio! Felipe, camisa número 13. Mas é lateral para a equipe de Três Rios. Tentou chute de longe, bateu no Daniel. Peri inicia o contra-ataque. Veio o chute, que golaço! Que golaço! Gol! É do Tamoio! Peri, número 5, no foguete, William. Aqui pro Cleiton, ficou no goleirão Jair, que já sai jogando. Belo passe pro Peri, fez um passe no fundo, a bola foi desviada. Era um bonito passe, quando chegou o Tamoio. Baby! Gol! É do Tamoio! Baby, camisa número 6. Toda a linha de acessórios para a prática de diversas modalidades esportivas. Olha o Lucas Tardelli, roubou a bola, bateu, entrou! Gol! É do Tamoio! Lucas Tardelli faz seu segundo no jogo. Marmelo contra o Sebastião. Marmelo experiente. Partiu Marmelo, bateu, guardou! Gol! É do Tamoio! Marmelo, número 14. Vamos ouvir daqui para o árbitro da partida. O Marcelinho estava na bronca com ele também. Vai chegando o Tamoio, Thiago Morebi! Gol! Thiago Morebi, número 4. Faz o 8º gol do Tamoio. Número 9, o Tomás. Vinicinho, recupera a bola pro Tomás de novo. Vai tentar o remate. Tomás vai fazer o gol! É do Tamoio, é do número 9 e é o 9º do Tamoio, Tomás. Tá aí, 9-0, finalizando com o gol do Tomás, camisa número 9. Acho que dava para ser melhor, né? A grande vitória aí do Tamoio. Tamoio que com essa vitória foi a 7 pontos, né? E deu ali uma alavancada na classificação e principalmente, William, deu uma moral a mais ao time aí pro restante do campeonato. É, uma vitória como essa é importante por 7 anos você jogando na sua quadra. O Tamoio precisava de uma moral como essa no seu ginásio para poder ir com moral para o jogo contra o Ipiraí. Daqui a 2 semanas vai ser um jogo dificílimo fora de casa. Então 9-0, o Tamoio sobrou em quadra, tanto na parte ofensiva como na defensiva. Uma articulação muito boa de toda a equipe. O treinador cabeça conseguiu montar bem seus jogadores, conseguiu mesclar durante a partida várias peças, então a movimentação do time mostrou que o Tamoio tem um projeto bacana aí e, sem dúvidas, revolucionando aí o futsal cabofriense, reforçando, né, o quadro do futsal da cidade. Isso é importante, nós temos equipes referenciais, não apenas uma ou duas, mas sim várias, e o Tamoio vem com um projeto muito forte aí pelo que nós vimos no último sábado. Realmente está com um elenco bem definido, né, Luana? E vai mostrando aí sua capacidade. Estreou no sábado o Peri, já havia estreado o Vinicinho, excelentes jogadores aí, jogadores que vão fazer com que a qualidade técnica do clube possa crescer ainda mais, né? Esse que é o resto, tira a drogaria, tira o Cabo Frio. Segundo cabeça é o resto. É o resto do treinador é malandro, né, Zé? Ele tem que falar ali, não, a gente tá com o resto, né? Dá aquela valorizada, dá uma moral nos adversários. Mas lá no vestiário, lá somos os melhores e vão pra dentro, né? E tá certíssimo, tem mesmo que fazer isso. O Tamoio vem num projeto muito bom, a gente acompanhou desde o começo, desde a formação, desde quando o Cabeça começou a formar e pensar nos jogadores, né, quando aceitou a proposta do Tamoio e, segundo ele mesmo disse, de trazer os sócios de volta para o Tamoio, fazer o pessoal ter orgulho mesmo, trazer o Tamoio de volta para o Municipal, que é o que vai acontecer, que é um clube de extrema tradição. Não tem como a gente falar aqui em Cabo Frio, falar de futsal em Cabo Frio, não tem como não falar da associação, não falar do Tamoio, é impossível. Então, é muito bom, a gente vai ver o Tamoio de volta no Municipal, ver agora o Tamoio, mais uma equipe representando o futsal também na Superliga, né? Cabeça que já tem um título inédito para Cabo Frio, para a carreira dele na Superliga, foi com Rosa de Saron, e agora está aí galgando alavancar o trabalho dele, reformulou a equipe, tem grandes jogadores, tem um grupo e tem peças individuais também muito importantes.
É muito bom saber que eles conseguem mesclar essas duas etapas do trabalho. E é uma equipe que vai amadurecer, vai ganhar muito mais rodagem, vai dar muito trabalho para quem vier jogar aqui nessa quadra super pequenininha que é do Tamoio, principalmente para quem está acostumado a jogar em quadra grande, né? Aos poucos o Tamoio vai se adaptando, vai conseguindo também disputar fora daqui em quadras grandes, né? A gente sabe que a maioria dos jogadores que estão nesse time jogaram em quadra grande, a quadra do Vivaldo, a própria quadra do Alfredo Barreto e por outras equipes, mas ali na hora que está na quadra pequenininha, o negócio é diferente, tem que rolar uma readaptação ali para o espaço, mas o Tamoio está de parabéns. 9-0, como você mesmo disse, fechando com gol do camisa 9. Então, tomara que dê tudo certo e que seja mais uma equipe para levar muito bem a bandeira de Cabo Frio no cenário do futsal. Zé, e como a gente estava falando aqui, né? O gol ali do Peri, lembrou, eu falei na transmissão isso, a gente estava conversando, falando dessa situação ali do tamanho da quadra pequena, eu falei, pô, o Zé deve ter feito muitos gols dali, né, cara? Porque chutava muito, meu amigo. E quadra do tamanho pequena, acertou um belo chute. Ele fez muito gol assim lá, Zé? Tem agora na memória aqui um gol que eu fiz no Tamoio, naquela quadra que me traz muitas recordações boas. Uma jogada que eu fiz em cima do Alfredo Gonçalves. Eu estava na esquerda, que eu cortei para o meio também, e o Alfredo ficou para trás, eu acertei um canudo daquele ali. Não fui um bom jogador não, mas eu dava um chutinho ali que era, todo mundo falava certamente era quase meio gol. Isso aí em determinados jogos, aquele jogo truncado então, era importantíssimo, né? Aquela quadra do Tamoio ali, você tinha que... Era só cortar e bater. A gente não tinha que fazer muita coisa não, mas é bom ver aí os jogos do Tamoio, que pô, é uma saudade, uma nostalgia tremenda. Eu estava pensando esses dias, tantos jogadores de qualidade que Cabo Frio teve nos anos 80, 90, né? Isso aí todo mundo fala, o PC era bom jogador, o outro, Elcio jogava muito, o Aritana, né? Sempre tem esses comentários e eu fico às vezes viajando. E faço uma pergunta de quem não acompanhou tanto por causa da idade, né? Como é que dava para sobressair a técnica numa quadra tão pequena? É verdade, a habilidade, você falou aí. Porque na quadra grande, né, você consegue desenvolver mais o jogo, né? Na quadrinha pequena... Hoje a gente não tem muita noção, né? Você pega uma quadra grande, pega aqueles caras tudo com barrigão. Eu tô indo agora, tô melhorou, né? Mas eu não quero jogar mais, não. Então, mas você vê hoje que não dá. Acho que o mais vocês tem que ser no Tamoio na associação, né? Até pra hoje, por exemplo, tem um jogo lá, Tamoio e Progresso hoje, que vai ser... Vou estar lá assistindo, apoiando lá. As duas equipes, né? O Tamoio que... Tem história nas duas, né? Vamos dizer que onde eu fui criado para o futsal, e o Progresso é um clube que eu tenho um coração enorme lá, uma gratidão enorme pelo Progresso, porque 2 vezes. O Tamoio também foi uma delas, conseguiu tirar o Progresso de uma semifinal do Campeonato Carioca, estadual. Legal. Eu lembro que foi lá no Magnólia, em Petrópolis. E o Tamoio, naquele momento, vamos dizer assim, entregou o jogo e o Progresso ficou fora. Mas é uma coisa do passado. Mas hoje aí eu quero parabenizar aqui o Cabeça, principalmente ao Gugu também, o diretor de esporte do Tamoio, que está fazendo o Tamoio voltar a figurar aí no futsal cabo-friense, e está de parabéns. O Cabeça como o William falou, é um grande treinador. Eu acho que é por aí. São deles aí que o futsal hoje depende. Então... E é legal, Zé, não só ver atletas surgindo, como a gente falou aqui, do Ciro e outros exemplos que a gente citou, mas também treinadores como Cabeça, o Rodrigão, né? É bacana ver isso, né? Não só Cabo Frio, como respira futsal. Temos aí jogadores qualificados, de grande capacidade técnica, mas temos também treinadores, né, com qualidade, está sobressaindo, né? Isso aí também é bacana. Com certeza. E o que eu falei antes, vamos aqui lembrar do Sábio Badini, que foi uma pessoa que fez o Rodrigão acabou ensinando a todo mundo aqui. O próprio Cabeça também, né? Eu lembro na época do futsal, o Cabeça acompanhava vários jogos lá, o Sávio dando instruções, ele estava sempre presente. Então, eu acho que temos que agradecer muito também ao Sábio Badini. É um cara que ajudou bastante a gente a crescer no futsal cabo-friense para o nacional, né? Bom, e a DDP que joga hoje contra o Flamengo, Luana? Um jogo aí muito difícil para as pretensões da DDP, mas tem que sonhar, né? Se for para lá, vamos só cumprir tabela, aí não dá, meu amigo. Tem que ir para a guerra mesmo, tem que tentar, porque só a vitória interessa, literalmente, e não tem outro jeito não.
Tem que ganhar no tempo normal e ganhar na prorrogação. Se for muito focado, com disposição, né, as chances aumentam. Agora, se for, é o Flamengo, já perdemos em casa, aí nem vai. Fala que estourou o pneu no meio do caminho, porque ir para tomar vareio desanimado não dá, tem que ir para lutar até o final. E a Drogaria do Povo tem um exemplo dentro de casa mesmo, né, Léo? A gente falava disso, lembrando, para quem não acompanha, no jogo de ida, a Drogaria do Povo perdeu no ginásio Vivaldo Barreto por 4-0. Mas a sorte no futsal é que realmente o saldo não vale em nada. Nesse jogo de volta lá em Duque de Caxias, a Drogaria do Povo recebe um Flamengo em crise, sem salários pagos há alguns meses, mas que tem um time bom. E que a gente não pode dizer nem qual o time o Flamengo vai apresentar. Não, mas Flávio, você está errando aí. Desculpa. Isso nunca acontece. Flamengo ficar devendo salário é piada sua. Em modalidade nenhuma, né? Isso nunca acontece. Mas é o cenário de hoje que a DDP encontra lá em Duque de Caxias, vai viajar e tem mais 40 minutos, como os próprios jogadores, Rafael, estavam dizendo no Facebook, né? São mais 40 minutos e não tem essa história de dizer que acabou. Porque não acabou. A Drogaria do Povo tem que encontrar inspiração dentro de casa e na própria história. No ano passado viajou para decidir vaga também, jogou demais contra o Fluminense fora de casa, venceu o Fluminense no tempo normal, levou a partida para a prorrogação e acabou perdendo. No finalzinho tomou o gol de empate e acabou sendo eliminado. Então é nisso que tem que pensar, na motivação, em todo o trabalho feito. É um time que se conhece, um time de qualidade e é a mesma situação. Um gol, não importa quantos, um golzinho no tempo normal, levar para a prorrogação é pensar, focar, saber que dá e pensar que se passarem vão fazer história na história do clube, já que a Drogaria do Povo nunca chegou a uma semifinal. Verdade. Então, seria um marco vai ser incrível. Transmitido pela Sport TV vai também, ser né? transmitido pelo Sport TV em semifinais, então é um marco incrível. E seria chegar às semifinais em cima de um time grande, o que valoriza ainda mais a campanha, o trabalho que a gente sabe, o trabalho seríssimo que é feito aqui em Cabo Frio, como foi em tantas modalidades pelo Armando, que é uma pessoa de extremo caráter. Então, a gente torce, acima de tudo, para que a Drogaria do Povo consiga passar, ir adiante, marcar o seu nome da história e ser a equipe que leva o nome de Cabo Frio, né? Não deu para o Cabo Frio, tomara que dê para a Drogaria do Povo. Lógico. O importante é o futsal de Cabo Frio estar crescendo, ser valorizado, porque você imagina, para todo o elenco da Drogaria do Povo, que seria ter ali, ver os seus jogadores com o jogo transmitido pelo Sport TV. Não é só para o Brasil, não, são para 143 países. Olha que legal. legal. É o que comporta ali o sistema Globosat. Você imagina, seria então toda uma visibilidade que a gente espera e sabe que todos os atletas, toda a comissão, todo mundo que compõe a família Drogaria do Povo merece demais. Pô, seria aí com certeza muito legal, né, William? E por isso a gente pedia não, né? A gente torcia para que o Cabo Frio terminasse em terceiro para enfrentar a Drogaria, para pelo menos um clube da cidade passar. Lógico, a gente quer que os dois passem, né? Mas a gente sabe que hoje há uma dificuldade tanto do Cabo Frio e principalmente da DDP. Então, ficaria ali um jogo, né, Cabo Frio e DDP, onde as duas equipes pudessem ali estar mais próximas, iriam estar nas semifinais. Dois pelo menos jogos em casa também? 2 jogos em casa, com um público melhor, e a fomentar ainda mais o nosso futsal. Mas tratando do jogo de hoje, da Drogaria, dá para acreditar, William, mesmo sendo difícil? Léo, a gente tem que acreditar baseado que o esporte é resolvido durante os minutos que o árbitro está ali marcando, né? Está cronometrado ali, 20 no primeiro, 20 no segundo. Verdade. Agora, dizer que a tarefa é tranquila, fácil, não é. Não. Eu, particularmente, Não vamos enganar ninguém. torço, né, pelos nossos amigos lá, que eles possam representar bem a cidade, a camisa verde da Drogaria, representá-los, né? É verdade. Si mesmos. Torcemos muito que a semifinal, as quartas de finais fossem entre o Cabo Frio e a DDP, porque primeiramente seria um grande clássico, como foi na fase classificatória, um jogaço entre as duas equipes, um jogo emocionante, e que no clássico as equipes se igualam, né? Independente da classificação, nas tabelas, as equipes ficam iguais, entram em quadro iguais. Mas infelizmente não foi possível, o Cabo Frio já se despediu, apesar da ótima campanha. E a DDP agora tem essa incumbência de ser a única representante de Cabo Frio no Carioca. Tem que acreditar, tem que partir para cima. Jogadores experientes a Drogaria tem, jogadores habilidosos também tem decisivos. Como eu digo aqui sempre, acho que o time carece um pouco de um finalizador para substituir a incumbência que é do Rodriguinho, né, nas temporadas passadas. Mas a equipe tem qualidade, condições tem, mas por ser fora de casa, contra uma equipe que vai ser por 4-0,
com uma equipe de tradição que é o Flamengo, que qualquer que seja a crise, tem peso. O Flamengo está sempre com o salário atrasado, está sempre com problemas administrativos, mas sempre é um terror, né? É sempre um time a ser respeitado, é um time temido. Então, só nos resta desejar boa sorte à DDP, a nossa representante no Carioca nesta noite, né? E depois eu quero pedir a opinião do Zé também sobre essa partida, antes de ir para o intervalo, e lembrar que a DDP no ano passado conseguiu vitórias contra o Botafogo, né, por 4-2 lá no ginásio do Olaria, conseguiu vencer o Fluminense fora de casa pelo segundo jogo das quartas finais e acabou empatando na prorrogação, vencia. Então a tarefa é difícil. Vencer em tempo normal e vencer também na prorrogação, né? Faltando um minuto, empataram e perderam a classificação aí. Então, Zé, mostra que a DDP tem condições. O William e a Luana falaram muito bem aqui, sabe da dificuldade que é. Mas acho que eu falei também, né, Zé? Você que foi um atleta e sabe muito bem disso. Se for, vamos lá para jogar, melhor nem ir, né, Zé? É bom, vamos tratar o jogo como uma guerra, lógico, não guerra de violência, mas vamos lá para, irmão, dar o suor lá, tentar e vamos se unir e vamos tentar, porque é assim que consegue, né? Ninguém consegue a surpresa como o Chelsea, que foi campeão sábado. Vamos jogar de qualquer jeito, não. Os caras foram ali, marcaram firme, né? Tiveram a competência deles e contaram com a sorte. Quem sabe a sorte também não está a nosso favor hoje. Não, com certeza, Léo. Eu até queria falar uma situação que aconteceu essa semana, até ontem também. Eu me empenhei o máximo de tentar que o Advogaria do Povo treinasse no ginásio, apesar de um pouco de boa vontade da secretaria, mas foi impossível. Por isso que se o Drogaria vier de lá, com essa classificação, mérito exclusivo dos jogadores, Verdade. do treinador Everaldo, do Armando, nem se fala, que é um parceirão, merecia muito, muito, muito mais respeito. Verdade. Do governo, principalmente da Secretaria de Esporte, que Armando hoje faz o que eu fazia, o que o secretário fazia, o seu Barreto fazia. E eu estou tentando a semana toda, a pedido de um amigo, então estou pedindo aqui por política, não, eu não pedi por política, não, pedi por um amigo, para que a Drogaria pudesse treinar, que seja no Alfredo Barreto, ou que seja no Vivaldo Barreto, mas não consegui. Aqui não vou criticar duramente, mas faltou um pouquinho mais de esforço para que porque o secretário pudesse olhar isso com carinho. Não vou aqui criticar, porque pelo menos tentou. Pelo menos nesse momento tentou fazer com que... Mas faltou um pouquinho mais de esforço. Eu fui até o Elcio, eu fui ao Luiz Geraldo, que foi até o Elcio, falar com o Elcio, para falar com o secretário, porque a gente não tem mais um trâmite legal. Com o secretário, não existe mais esse trâmite. Mas eu fiz isso por um amigo, por um Armando, que merece respeito, principalmente a Secretaria de Esporte. Armando é um cara que não é futsal só, não, é todos os esportes, que apoia todos os esportes. Então, não vou criticar duramente, porque pelo menos ele tentou. Pelo menos as pessoas que me passaram, que foi pedido ao secretário, que tentou alguma coisa, mas faltou um pouquinho mais de... Ontem, por exemplo, eu estava no ginásio, não teve nada no Alfredo Barreto, né? Poderia estar treinando, não teve nada. Foi passado que tinha evento. Não teve evento nenhum, eu estive lá, inclusive, junto com o Sidney Marinho, a gente foi na reunião da Liga de Futsal, estão definindo o campeonato, quinta-feira espero passar aqui, né? Mas não teve nada, né? E na programação que fica colada ali também não tinha nada, então vai mostrando, Zé, que é algo pessoal, o que não deve... tá inserido no meio do esporte. Lembro que na minha época como secretário, o Armando só podia treinar sempre após isso... 10 horas, né? 9 horas, 9h30, aí a gente até esticava até 11 horas para que pudesse treinar. Eu já acompanhei treino à noite lá. E hoje a gente não vê o esforço de ninguém. O Armando realmente, se acontecer, tomara que Deus abençoe, que consiga fazer isso aí. E é um esforço aí do Armando, tem que parabenizar o Armando. Tomara que aconteça essa classificação lá dentro, que o Armando merece. Não, com certeza. Acho que o esporte cabofrense não pode passar por uma situação dessa, de ficar com birra. Tem que estar unido, né? Vamos sentar todo mundo, vamos resolver, vamos ter bom senso, principalmente bom senso, né? Não faz mal a ninguém. Canja de galinha, bom senso, não faz mal a ninguém. Então,
Vamos ter bom senso, vamos ajudar as equipes cabo-frienses, porque só o Cabo Frio tem o privilégio de treinar a equipe oficial, a seleção, tudo bem. Mas em que perde a drogaria, o tamoio para o Cabo Frio? Perde nada, né? E treina todos os dias o Cabo Frio e é merecido, mas merece treinar as equipes também aqui de Cabo Frio, como a Drogaria do Povo, né? Que não só ele patrocina, ô Zé, como dá emprego. A gente tem cerca de 20 jogadores do futsal empregados, jogadores que estão ali trabalhando na drogaria, né? E que pagam seus impostos aqui com Deveria ter um esforço, Léo, vou lembrar uma coisa até chata, um esforço da secretaria, porque quem pagou a arbitragem do jogo do Cabo Frio foi o Armando. Verdade, que ninguém, verdade. Acho que quase ninguém sabe. Mas quem pagou para o Cabo Frio estar em quadra foi o Armando. É verdade. Lembrou então, muito bem contra o merecia Botafogo. um pouco mais de consideração. E não tinha obrigação Todos, nenhuma. Verdade. Muito bem dito aqui pelo Zé. Situação chata, mas a gente espera que a resposta seja em quadra aí, Armando. Sucesso aí nessa empreitada hoje. A gente sabe que é difícil, mas o futebol já provou tantas vezes, né? A gente já viu o Santo André ir lá no Maracanã e calar o Maracanã, 2-0 Santo André. Já viu o Paulista de Jundiaí ganhar o título. Do Flamengo, não, o Paulista de Jundiaí ganhar do Fluminense na Copa do Brasil. Vai completo agora. América do México também. Enfim. Uruguai 50 contra a seleção É brasileira. verdade, é verdade. Então, vou lembrar aqui de cada um para ninguém se sentir ofendido. O Botafogo é toda hora, não precisa nem citar o Botafogo, né? Mas enfim, a gente fala aqui e deseja toda a sorte para a Drogaria do Povo. Pessoal, vou pedir aí um comercial rapidinho, 2 minutinhos, a gente volta já com o segundo bloco do programa Na Jogada. Academia Mais Saúde, musculação com treinamento funcional, aulas inovadoras, profissionais qualificados e atendimento personalizado. A única na região com treinamento pós-lesão. Coloque seu corpo no lugar certo. Najogada.com.br. Aqui você encontra notícias sobre o esporte em Cabo Frio e na região dos lagos. Tudo sobre a cabofriense, futsal, futebol de praia e a cobertura completa do esporte amador e profissional. No najogada.com.br você confere os melhores colunistas, enquetes, fotos, games e poderá comentar nas notícias. Acesse já www.najogada.com.br, o seu site de esportes na região dos lagos. A Suedini Esportes é o lugar certo para quem quer confeccionar o uniforme do seu time. Camisas das principais equipes do Brasil e do mundo, além de toda a linha de acessórios para a prática de diversas modalidades esportivas, como artes marciais, tênis, entre outras. São 9 anos de tradição na região dos lagos. Suedini Esportes, Avenida América Central 338, em São Cristóvão, Cabo Frio. Telefone 2644-4660. Visite nosso website suedini.com.br. Yakisoba do Sam, pratos tradicionais da cozinha chinesa. Yakisoba, yakimeshi, arroz chop suey, rolinho primavera, sobremesas orientais e muito mais. Nas opções do Yakisoba do Sam você tem carne, frango, misto, camarão, lula e salmão, todos com cenoura, cebola, broto de feijão, couve chinesa e o molho especial do Sam. Disque entregas 2645-6035 e 9918-2214. Yakisoba do Sam. Na Tardelli Esportes você encontra tudo o que precisa para o seu esporte. Troféus e medalhas personalizadas, jogos de camisas personalizados, bolas, mochilas, bandeiras e os mais diversos artigos esportivos em geral. Tardelli Esportes, Rua Jonas Garcia, 135, Centro Cabo Frio, ou pelo telefone 2643-8590. Retornando para o segundo bloco do programa Na Jogada, pediram para lembrar aqui Botafogo e Juventude, né? Fluminense, LDU, meu amigo aí Marcelo, Tem que lembrar vulgo Jesuíno. Tem que lembrar...
Marcelo, um grande amigo, parceiro, tá aqui. Marcelo é um amigão mesmo. Tinha a novela da Globo, Marcelo não perdia um capítulo. Mas, né, Zé? Não perdia um, mas Marcelo é um amigão mesmo, nosso aí. Feliz de ter aqui o Marcelo aqui nos estúdios com a gente. Bom, saindo um pouquinho do futsal, vamos falar aí, né, Zé, da sua carreira no futsal. Quando é que começou? Depois a gente vai falar como secretário, como agora vereador, né, que disseram que você não fez nada pelo esporte como vereador, né? Eu fiquei rindo, né? Parecia um programa de comédia. Mas vamos começar como desportista. Você falou que sua vida iniciou no tamoio, no futsal. Como é que foi isso? Na realidade, eu jogando no campeonato de bairro pelo São Cristóvão, até então São Cristóvão. E ali tinha jogadores como Vico, o Matheus, um grande amigo de infância. Então, a gente até se destacou. E dali foi até o convite do tamoio. Mas, na realidade, crescer para o futsal. Depois de 15 anos você foi para o futsal? É mais ou menos isso aí. Tem pouco tempo. Tem pouco tempo. Foi você ou o Gustavo foi junto ou depois o Gustavo? Gustavo é mais novo que eu, 3 anos. Foi depois? Gustavo foi logo depois. Aí, dali foi surgindo o tamoio. E aí a gente foi destacando. Depois a gente foi para Cabo Friense, aquela guerra ali. A gente lembra, nessa época do tamoio também, me faz lembrar muito do J. Maurício, cara. Que era um cara... Todo mundo fala. Inclusive você homenageou ele quando o Cabo Frio Futsal foi campeão. Deu uma sala com o nome dele, né? O nome dele, no ginásio. Não sei nem se hoje existe a sala lá, mas a gente pensou, lembra muito dele. Foi um cara que era extremamente nervoso e tal, mas é uma pessoa de um coração tremendo. Então, ele ajudou muito o futsal de Cabo Frio naquele início. E assim a gente foi. Aí paramos na Cabo Friense, para ajudar na Cabo Friense. Fui presidente da Cabo Friense. Ajudei a crescer. Chegou a ser presidente lá, Zé? Cheguei. Tem até um quadrinho meu lá bacana. Lá na Lembra o ano? Na coisa. Não lembro não, Léo. Nos anos 90, né? Mais ou menos isso aí. Nos anos 90. Pô, bacana. Cheguei a ser presidente lá e a gente conseguiu consertar alguma coisa no clube e até mesmo no esporte, né? Legal. E dali, aí depois também fui para o Progresso, onde abriu as portas, aí, como eu falei, o tamoio até desclassificou a gente num jogo lá contra o Magnólia, se não me engano. Petrópolis, né? Em Petrópolis. Mas aí montei um bom time no Progresso, que era... Foi 2002 esse time? Foi Justino, Paulinho, uma galera. Ali eu já estava parando mais cedo. Mas chegou a ser campeão? Não, ficamos o tamoio precisava vencer o Magnólia. Isso é o Carioca. Não, o Municipal. Não, o Municipal a gente não chegou a ganhar, não. Não, até que eu viajei. Nas 2 finais, incrível que pareça, eu viajei. Você sabe que eu, quando estou na final, você sabe meio que eu sou eu sou meio esquentado, acho que não aconteceu. Aí o time acabou perdendo. Eu estava viajando para o Pará, então, naquele momento, e o time perdeu. São histórias legais. Até mesmo a história que você estava contando do Rodrigão aí. O Rodrigão tem que me agradecer muito, que é treinador, porque eu preferi pegar na sala. Mas esse ano, segundo ele, o Progresso foi campeão. Você, de alguma maneira, fazia parte. Acho que foi 2002. Fazia parte de alguma forma, né? A diretoria, fiz parte da diretoria do Progresso. E hoje lá o pessoal me ajuda pra caramba lá. E sempre lembro disso aí, que o Zé Ricardo ajudou o futsal. Na realidade, eu sempre gostei do esporte em si. Com certeza. Então, você basicamente jogou em 3 times, então, futsal. O Tamoio, a Cabo Friense e o Progresso. Cabo Friense e Progresso. Não jogou por mais nenhum aqui em Cabo Frio? Não. Foi esses 3, né? Não. Geralmente o pessoal jogava por mais. União, e a seleção? Eu lembro um fato legal, um fato bom, a gente estava falando até do Rebel aqui, que eu sempre falo Rebel, você foi conhecer o Paraná Campo Mourão por causa de mim. que eu que dei a classificação pro time de Cabo Frio lá em Angra dos Reis, que eu fiz os 4 gols lá de falta direta. E o Marquinho falou isso aqui no programa, que você rompeu o tornozelo lá e ele teve que voltar para operar você. Isso já foi em Resende. Foi em Resende, quando eu quebrei a perna e o Marquinho estava lá jogando. Mas em outra época a gente foi para Campo Mourão. Aí nesse jogo lá em Angra dos Reis, Rebel foi e me cortou da relação. Meu amigo Jailson, até então, parceirão que eu tenho no coração, ele, então, em solidariedade, Zé Ricardo, eu não vou no jogo também, não, mas vamos para a noitada. Eu e Jailson não vamos jogar no outro dia. Não tem o que fazer mesmo, eu vou passear. J. Maurício era o supervisor. Aí chegou no outro dia,
A gente dormiu até no hotel, não dormiu nem na concentração lá acho que é do Cefam, uma coisa assim, não sei de onde é, lá em Anduí. Aí fomos pra noitada, daqui a pouco chegamos no ginásio lá e aí o Jota me disse, olha, você tá na reação do jogo. Eu falei, pô, mas já tomei uma. Tá bom, então bota aí no jogo aí. Aí no jogo, Rebel no banco, Rebel de birra comigo lá, não botava nada no jogo aí. Falta direta. Ele olhou pro banco, vem Zé Ricardo. Aí peguei a falta e gol. Sai, Zé Ricardo. Tá bom. Pergunta ao Totônio me essa história muito bem. Aí, pá, outra falta lá, aí o time empatava, Zé Ricardo vem para bater a falta. Outro gol. Sério, o jogo foi 5-4, 4 gols de falta. E eu perdi um outro que eu não aguentava mais chutar. Não aguentava mais chutar, porque eu estava com o pé tão inchado que... Pergunta ao Totônio. Só tijolo, né, Zé? Aí consegui classificar o time lá para Campo Mourão. E depois chorou onda, né? Falou pro Rebel que você que levou ele para lá. Campo Mourão, nós fomos para lá, e Mico, foi uma festa. Aí eu sempre brinco com o Rebel. Esses Jabes eram legais, né? Os Jabes, todo mundo conta histórias bacanas, né? E lá faltou, por exemplo, a Aritana, estava até convocado, a Aritana não foi, em cima da hora, até o carro estava aqui para levar ele lá, ele chegou em cima da hora e desistiu. Se tivesse mais uma Aritana lá, chegamos a terceiro colocado, ganhamos a torcida lá no ginásio lá. Pô, legal, ganhamos, legal. Tipo, 3 mil pessoas no ginásio, tinha quase 500 lá de fora querendo entrar. O pessoal lá pode comprovar tudo muito que eu tô falando. Forte, né? Brincadeira. Perdemos para um time lá, inclusive quem fez o gol de falta foi eu novamente. Os caras botaram 1-0, eu empatei o jogo. Aí na prorrogação, o cara chutou uma bola lá, a Ayala do gol, a Ayala até falhou naquele lance lá e perdemos o jogo na prorrogação. Mas a torcida ficou todo do nosso lado, aplaudiu o time de Cabo Frio, o pessoal do governo do estado. Vou até lembrar aqui, o Totônio até me ligou para me ajudar também, porque o Totônio participa do Jabes lá, que faça a coordenação. É verdade. E hoje não consegue... Tá tudo racionado lá, não tem um apoio para nada. Então... Ele falou depois do jogo lá contra o Cabo Frio, vamos lá para Vila Velha, lá para Vitória, né? Vitória, futsal. Vamos fazer um livro de ouro aí, vamos dar um jeito. Vou dar uma ajuda pro Totônio, o Totônio é um parceirão, meu amigo. Com certeza. Também do futsal. Ele é um cara Vaguinho, também que fez muito pelo futsal. Ele e o Vaguinho. O Totônio fez muito pelo futsal, um grande jogador. Aí do merece top, passar por isso, do top de Alfredo, do top de Elson. Então, um cara que teria que ter mais consideração. A Secretaria de Esporte teria fazer um pouco mais por ele, mas o Totônio pode contar comigo na minha ajuda aí. É perto, né? Tá lá. Não é longe, né, Zé? Tem isso também, né? É estadia, a gente somente a disputou estadia. O Jabes lá em Jaraguá, a última vez, né? Que era longe, e foi tudo pago, né? Cabo Frio. As próximas edições são em Criciúma e Campo Grande. Olha aí, já esse são ano distantes vai ser já. em Vitória, tão pertinho, né? É. Sou suspeita para falar de Vitória, mas é pertinho. É verdade. Luana tem familiares lá, então, pô... E ele jogou tanto Jabes, né? Tanto Jabes. Quantos Jabes? Venan Soares, né? Venan Soares, eu não fui nessa aí. Campo Meu irmão até Mourão. foi, Gustavo foi. Foi o time que foi vice-campeão lá. Venan Soares, né? Acho que foi vice, alguma coisa assim. Gustavo foi, eu vi o quadro ontem lá. E o treinador era o próprio secretário. É verdade. Sabe como é que é isso? Deveria pensar um pouquinho melhor. O que faz parte de contar com o Totônio numa equipe dessa aí. Experiência, né? Falar com os meninos, né? Zé, chegou num momento que a gente não pode ter mais vaidade no nosso esporte. O esporte Cabo Frio cresceu tanto, né, nessa gestão do Marquinhos, isso é inegável, né, você primeiramente à frente da secretaria, que é um retrocesso, está acontecendo isso. A gente está fazendo o esporte andar para trás. Isso não é o que a gente quer. William, alguma pergunta aí para o Zé, dessa época de jogador, da época também de secretário? Já vamos abrir aqui para falar do Zé como secretário também, como vereador agora, né, muito atuante aí na nossa cidade. O esporte, principalmente, tem que agradecer ao Zé, porque sempre que entra um projeto lá para ser votado, o Zé que pega, bota debaixo do braço, mesmo sendo de outra autoria, para tentar, né, dar sequência, fazer aquilo ali andar. E acho que esse é o caminho. Precisamos de pessoas assim para lutar pelo esporte, não é? Sem dúvida. Queria perguntar ao Zé uma questão que me incomoda muito nos ginásios atualmente, a questão da arquibancada com um público que nós gostaríamos que fosse muito maior. E, tradicionalmente, pessoas que são ligadas ao esporte, da época que você atuava com o brilhantismo, sempre disse que a associação via lotado, o tamanho via lotado. Claro que a proporção de arquibancada é menor do que do ginásio atualmente, né? Lógico.
mas também que a rua do Miguel Couto ficava cheia. Zé, qual é a diferença dessa proporção daqueles grandes jogos daquela época para os grandes jogos de hoje? Questão da rivalidade, a emoção, os jogadores que estão em quadra. O que você aponta para essa diferença? Bom, a verdade é que a secretaria também, ela entrava com as promoções também. Eu acho que pode puxar lá, sempre com um evento desse de jogos importantes na Liga Nacional, a gente tinha um sorteio, uma bicicleta, não que seja isso, mas pelo menos fazia uma promoção, lógico. Até mesmo um carro eu botava de som, botava na rua para falar do Isso jogos, conta muito, né, Zé? Muito. Tinha chamada na InterTV. E fora o espetáculo em si, né? Você jogar com uma Malve na época aqui, isso naturalmente ia trazer o público aqui. Hoje está faltando um pouquinho mais de promoção, acho que um pouquinho mais da secretaria, que eu sempre falo, a secretaria ser burocrática e entrar mais na prática. Acho que Marquinho, o prefeito, nós temos que agradecer muito aí a Marquinho pelo fase do esporte que o Cabo Friense está hoje. Deu uma estacionada, sim, mas eu acho que o Marquinho tem que se atentar. Eu acho que é o último ano de governo dele. Eu acho que ele pode fazer com que isso cresça novamente. Eu espero que ele faça isso. Peço, é um pedido meu aqui, como vereador, como desportista, como amigo, que o Marquinho olhe com carinho. Até a fase, aí a gente vai lembrar o futsal sempre. O que os jogadores estão passando hoje é chato. Então, na minha época, o que eu posso falar a você da secretaria, por quê? Que eu ia a fundo, eu mesmo tomava partido. Eu contratava um carro de som, eu fazia promoção, eu ia na loja de neném, da Tardelli Esporte, e pedia promoção, o neném arrumava e tal. E hoje está faltando isso, está faltando a secretaria se enganjar. Eu acho que realmente é complicado. O público hoje não está no ginásio daquele tamanho, você vê lá 20, 30, 40 pessoas. E olha que nós colocamos no ginásio, aquele ginásio tem 3.555 lugares, se eu não me engano, ou próximo a isso. Por aí mesmo. Por aí, né? E nós já tivemos mais de 4.000, o ginásio estava entupido. Zé, aqui, quando o Cabo Frio teve dos maiores públicos, tirando seleção, que já tem um apelo natural, foi no Campeonato Carioca 2007, onde o Cabo Frio vivia incerteza do seu projeto, né? Por pouco não acabou, você manteve ali. E contra o América a gente teve 2.500 pessoas. Contra o América, quartas de finais. Verdade. Contra o Flamengo tivemos 3.500 pessoas, eu tenho foto daquilo. Estava hiper abarrotado o ginásio, né? É porque é o Flamengo, mas o Flamengo nunca foi uma potência de Liga Nacional e tal. Foi por divulgando, você botar o carro de som na rua, você fazer uma chamadinha na InterTV, né, antes dos jogos, como acontecia. Os programas de televisão, os programas a gente fomentava isso aí. Né, os jogadores faziam. Então, quer dizer, lógico que vai ter um bom público, né? Acho que entrando um pouco, respondendo a pergunta do William. Basta ter a divulgação necessária para quem está em casa saber. A gente tenta fazer, hoje tenta, né, na nossa humilde representatividade que a gente tem, e graças a Deus o público ainda é um pouco melhor, né, soberba falar isso, porque a gente divulga, né, mas poderia ser melhor, William, porque a divulgação pode ser extensa. E até falar, desculpa que o William, até falar uma situação aqui, por exemplo, hoje que está aparecendo é uma rota de colisão. Secretaria de Esporte e Liga Cabo Friense de Futsal. A Liga de Futsal, a Liga nossa aqui. E vocês estiveram na reunião, já tive outras reuniões lá. E, como eu falo, eu acho que o secretário tem que parar de ser mais burocrático e mais na prática, ajudar o futsal. Ele veio dali, né? Já foi presidente, ele conhece melhor aquele trâmite ali. Hoje não há uma afinação de secretaria e verdade. Então, isso não vai, se não houver um conjunto, uma harmonia legal, eu acho que não vai chegar a lugar nenhum. Outra coisa, Zé, também que eu sempre pergunto muito sobre a questão dessa época, sempre tento fazer esse comparativo para entender melhor e tal. E é unânime dizer que quem ajudava muito o esporte de cidade em termos de empresários, né, era o seu Barreto, você, né, o Zé Ricardo, o próprio Eliseu e atualmente o Armando, né? Queria saber de você, Zé, qual a importância, pelo menos na sua época, desse investimento particular, do poder privado, né? A gente sente tanta falta disso. Hoje, por exemplo, na Liga, no Campeonato Municipal, a DDP tem muitos méritos, é heptacampeão, com méritos, com um time de qualidade, enfim. Ano passado conseguiu fazer frente com... A Rádio Cabo fez frente com a Drogaria, e a Drogaria venceu a final
com todos os méritos, mas a gente também sente falta também daquela rivalidade em que... Perdão, foi Hexa, né? DDP. Mas também a gente sente falta também daquela... haver mais times que possam estar na briga pelo campeonato. Como é que você aponta a importância do investimento privado no esporte de Cabo Frio? É verdade. Hoje realmente, naquela época, né, eu volto a falar, não era só o futsal, eu sempre ajudei no handball, até mesmo atleta individual também, para disputar uma competição. Seja Fora lá onde esporte for. também, né? Eu lembro que eu estava na sessão da Câmara que o Livingston, né, o cantor, e o Livingston falou lá, meu primeiro vinil que eu gravei, eu agradeço chamo até Ricardo, ao Ricardo, porque ele que financiou. Um flamenguista roxo. Ele que financiou, então quer dizer, ultrapassava as barreiras, né, do esporte também, né? E hoje a gente carece aí de empresas, acho que está faltando, a secretaria ir atrás, não somente a verba pública, mas acho que tem que buscar o privado, sim, para incentivar mais o esporte, para apoiar a equipe. Eu acho que a secretaria tem que fazer o papel dela, não é só ficar sentado ali. Tem que fomentar, né, Zé? Então, eu acho que tem que ter união, cara. Eu acho que o problema hoje em Cabo Frio é essa desunião aí, o problema com a Liga de Futsal e a secretaria. Isso faz com que o privado hoje não invista, não tenha interesse de como é que vai investir sabendo a guerra que está, né, Zé? Com certeza. É complicado falar da Secretaria de Esporte, gente, vocês estão me pegando pelo pé aqui, dá vontade de abrir aqui o verbo aqui e jogar tudo o que era, o que é verdade, que pode ser consertado. A gente deixa isso para outro programa, hoje vamos falar um pouco mais de você aqui. Luana, pergunta para o Zé? Quero assim, a gente está falando aí desse momento, desse comparativo, né, de momentos do esporte, e uma coisa que eu infelizmente não tive tanto tempo de acompanhar, essa época que você, o Willi, vocês falam tanto, mas a gente, de uns anos para cá, dá pra gente ter um pouco de noção. E eu quando comecei, né, quando a gente começou a fazer as coberturas aqui, a gente via o ginásio de uma forma, com um espírito mais acolhedor, uma coisa mais que a gente vê o morador de Cabo Frio ter prazer em ir pro ginásio. E hoje em dia a gente não vê isso, a gente vê um ginásio que, em tantas vezes eu acompanhei, eu trabalhei em jogo saindo de ginásio 11h30 da noite. E hoje em dia a gente não consegue mais ver isso e não vê as pessoas comparecerem. Hoje é um ginásio que a gente fala e que foi uma coisa que a gente disse aqui no programa e que causou uma certa repercussão e uma dor muito grande dentro da Secretaria de Esporte, que foi o fato de a gente chegar e o ginásio já cheio de grade. É verdade. E que isso... Eu falei até uma vez aqui que parecia uma cadeia. Parecia uma prisão. As pessoas se sentiram ofendidas, mas não é no intuito de dizer que quem está lá dentro tem má índole, tem um mau caráter. Não é, a questão não é essa. A questão é que... o aspecto que mostra. O aspecto que mostra e pode parecer pouca coisa, mas para quem chega no ginásio é uma coisa que afasta. Afasta quem está ali para se divertir, que busca uma coisa mais leve. E o ginásio que a gente infelizmente teve que ver ficar parado tanto tempo. Um ginásio que tinha um piso flutuante, que era um dos melhores do país, e agora tem esse piso novo, emborrachado, tá lindo, azul, mas que a gente já vê que vai dar ainda muito problema ainda pela frente. Eu queria saber de você, Zé, você que acompanhou, que tinha um ginásio, você mesmo falava, no ginásio você vivia mais no ginásio do que propriamente em casa. Cuidava como uma extensão da sua casa. Como é que foi para você ver o ginásio tanto tempo parado e nesse retorno ver o ginásio vazio? A verdade realmente, eu tinha o maior prazer de estar naquele ginásio. Eu acho que dentro da secretaria, vendo os jogos lá de cima, eu saía de lá às 11 horas, não importa. Eu só ia em casa almoçar e voltava para lá, que eu tinha prazer de estar ali, prazer de vivenciar. E a galera de trabalhar lá, né? A galera, eu sou amigo de todo mundo passa lá, todo mundo fala comigo de uma boa. E realmente uma coisa que eu sempre falei para o secretário, é triste você ver hoje a Secretaria de Esporte ter... Você, para falar com o secretário em si, você teria que passar complicado. Entre portas de grade, de botão de ferro. No máximo, nessa época tinha uma cordinha ali. Né? No máximo. Tirava a cordinha ainda continua, a cordinha. A cordinha pelo menos continua. Mas a sala era aberta, todo mundo chegava lá, conseguia falar comigo. E outra coisa, a gente abriu as portas, a sala do ginásio para as ligas. É verdade. Todas as ligas tinham ali querendo conversar. Não, eu preciso de uma sala, prontamente estava lá as salas lá. Hoje a gente não vê isso. E o ginásio em si, eu tinha muito cuidado. Na minha época deu 3 pontos de goteiras.
os 3 foram consertados. Porque, na realidade, você tem que estar em manutenção sempre. Porque o Verdade. telhado é um parafuso com silicone. O silicone, ele quebra, Secou, você tem que estar já é. sempre lá em manutenção. Isso aconteceu em alguns pontos. E, graças a Deus, eu consegui consertar. Triste foi você ver o E ginásio. hoje, infelizmente, chove ainda na quadra. Então. Tá chovido. Mas é a manutenção, cara. Existe uma verba lá dentro da secretaria, que eu sempre bato isso. Adiantamento, né? O adiantamento é para isso. Chega lá, pega um funcionário, vai lá em cima lá, bota o silicone lá, que não vai acontecer. O problema é o vazamento, não é nem o piso. Então, você vê o ginásio, aquele piso ali que a gente tinha. Poxa, esses dias mesmo eu vi um jogo do Carlos Barbosa. O Carlos Barbosa era o piso que está hoje. Botou agora o flutuante. Não, o Carlos Barbosa era o piso, era o emborrachado. Quando a gente foi jogar a Liga Nacional lá, Eu lembro. era o emborrachado. Eu vi um jogo agora, o flutuante. Então você vê qual é a todo diferença mundo do flutuante mudando, da situação. É triste você ver o ginásio como ficou aí 1 ano e 5 meses, sei lá. Até Parado. não fizemos aniversário, né? Passou, acabou a aniversário. Mas, Ia levar um bolo, né, Zé? Acho que para encerrar mais ou menos esse assunto, no ano passado eu estive no ginásio para fazer algumas fotos, eu ainda estava na faculdade, fui fazer um trabalho para a faculdade, fui visitar, ver como é que estava o ginásio antes de começar as trocas, e o ginásio vazio, ele é uma área que venta muito, né, e o ginásio ser aberto, eu andando por todos aqueles andares, fui até o último andar fazer foto, e aquele vento fazendo aquele barulho, vazio. Não sei de onde apareceu um funcionário, ele parou do meu lado e falou assim, posso te contar uma história? E pode, lógico. Você sabia que todo ginásio tem o seu fantasma? Aí eu olhei para ele e falei assim, todo ginásio poliesportivo tem um fantasma. Eu falei assim, Ele falou assim, o ginásio está tão vazio aqui, porque eu acho que hoje em dia que a gente só vê fantasma, porque torcedor a gente não vê mais. Olha É só, muito torcedor. triste a gente entrar no ginásio e um ginásio daquele tamanho, daquele projeto, a gente ouve de um funcionário que o que enche o ginásio é fantasmismo, porque o torcedor não comparece. É muito ruim ouvir isso. É chato mesmo. Zé, como vereador, né? Você teve um dia que eu vi lá falando que tu não tinha feito nada pelo esporte como vereador, né? Achei realmente engraçado, né? E não respondendo exatamente a isso, né? Mas para quem está em casa, como vereador, o que você tem feito aí pelo esporte? Tem carregado a bandeira? Com certeza, você mesmo até falou. Eu acho que o secretário foi infeliz em ter falado essa situação aí no programa, não me recordo aqui, mas realmente, qualquer projeto em relação ao esporte, eu sou o primeiro a pegar, botar debaixo do braço, correr nas comissões para ser aprovado, botar para ser aprovado o mais rápido possível, em regime de urgência, e para que possa andar. Hoje está acontecendo isso, está acontecendo hoje, a falta de interesse, porque não chegou na Câmara. Se chegar na Câmara, pode ter certeza que não vai ficar parado. Verdade. A subvenção ou o patrocínio, não sei se vai ser subvenção ou patrocínio, do futsal, da Liga de Futsal hoje, ele não está acontecendo. Por quê? Porque não tem ninguém para correr por fora. Agora, chegou na Câmara, pode ter certeza que o Zé Ricardo não vai deixar parado, vai sempre mexer. E, mais uma vez, o recado é que essas pessoas que falaram, ou a pessoa que falou que o Zé Ricardo não tem feito nada pelo esporte, é só você ver aí, a equipe do futsal foi desclassificada, mas poderia ter sido bem antes, não foi antes, porque o Zé Ricardo também tem um dedo do Zé Ricardo, tem dedo em outras situações, mas eu faço isso não é porque eu sou vereador, porque eu sou um político, eu faço porque eu gosto. E eu jamais, uma coisa que me ajudou a me eleger também, que não faço só o esporte, também faço a parte social também, mas uma coisa que me ajudou, eu jamais vou virar as costas. Jamais vou virar as costas. Então, foi dali, eu sempre vivi jogando, ajudando o esporte, porque não agora, no momento que eu estou, que eu vou virar as costas. Não tem nem porquê, né? Acho que isso aí, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, tenho acompanhado frequentemente as sessões na Câmara. Acho que é bacana estar lá para você conhecer um pouco mais, né, o trabalho de cada um e vendo o seu de perto, né, posso atestar aqui, né, tudo que chega ali, tu vai e briga mesmo pelos... Olha, tudo, né? Tudo que for para a cidade, para o bem da cidade, tu briga. Hoje eu recebi uma ligação... o esporte... Recebi uma ligação, até mesmo na natação, tão embrólio da natação. Hoje a pessoa, pô, Zé Ricardo, botar aqui a sua logomarca, tal, que você... Eu falei, se vai dar problema, ainda não colocar.
Não, mas aqui é o outro patrocinador que tá doando também, está ajudando aqui a natação, e você que faz parte aqui, que paga mensalidade, a gente quer fazer, os pais estão... Olha, tudo bem, isso não vai ter problema com a secretaria. Se for ter problema, não precisa falar de Zé Ricardo, não precisa... faça o trabalho. De coração, né? Mas já que é um patrocinador também que está ajudando, pode colocar aí, não tem problema nenhum. Até tiveram esse cuidado de ligar, e eu também o cuidado de não ter... de não querer atrapalhar, né? Então, a gente tem feito pelo esporte. Com certeza. Tudo que a gente acha que possa ser possível dentro da política, possa ser feito, procurar. Né? Sem querer te interromper, Léo, rapidinho, o Zé estava falando principalmente agora desse time do Cabo Frio, que tem um dedo de ter chegado até agora, né? Eu fiquei muito feliz de alguns dias atrás. A gente chega agora no mês de junho, completar 5 anos daquele título histórico do Cabo Frio. Agora em junho são 5 anos, né? E eu estava vendo nas redes sociais uma foto desse título e vendo todo mundo comentando, falando da saudade e da vontade de reunir aquele time de novo, que virou uma família, né? E foi muito bom a gente ver o Diego, todos esses meninos que faziam parte, falando de você. Falando da sua importância e falando que todo mundo tinha muita vontade de reunir, de juntar todo mundo de volta. Na pelada do Tiguinho final do ano, desculpa te cortar, Luana, que ele fazia, né, que iria quase todo o time do Cabo Frio, o Zé ficava no centro lá da roda lá, todo mundo... Tiguinho, que Zé já livrou de dispensa uns 50 vezes, porque chegava atrasado, dormia mais que a cama. Ele fala, deu o título pra ele mesmo, fala, não, eu reconheço. Né, o Fabrício, todo mundo. Todos eles falando muito bem, falando desse marco que vai ser com certeza vai ser pro esporte. A gente também vai, óbvio, a gente vai dar a moral devida para isso. Vão ser 5 anos agora em junho desse título histórico para Cabo Frio. Eu não estava presente, mas eu já vi umas 17 versões desse título contadas, mas todos com esse ótimo final e com esse gol histórico, mais do que nunca de superação, né? Foi. Com certeza. O Rogério aqui do Jardim Caiçara manda agradecer a indicação do vereador Zé Ricardo para a reforma do ginásio Alfredo Barreto. Tá aí o pessoal acompanhando, né? Outros amigos estão aí pela rede social Facebook mandando abraço para vocês. Obrigado aí, Rogério, e a todos aí. Realmente, vai sair um jornalzinho, vai dizer o que o Zé Ricardo fez pelo esporte Cabo Frio, como político também, e para calar a boca de alguns críticos. Com certeza. Bom, estamos chegando ao final já do programa, quero já deixar o convite feito ao Zé para retornar, um programa muito pouco para a gente falar aqui do esporte em si, falar das ações que o Zé tem ajudado aí o esporte, como a natação, como o futsal, como atletas individuais, né, que às vezes a gente não trata como liga aqui, que vão representar a nossa cidade em outros campeonatos. Está falando melhor aqui sobre todo esse trabalho feito aí não só há 8 anos que o Zé está na política como secretário vereador, mas principalmente aí da sua vida inteira, né? Que teve ali na madeireira, né? Ajudando muito, né, Zé? Ajudando muito. Eu quero dar primeiramente boa tarde a Luana. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Zé. Obrigada pela presença. William, telespectador. A gente volta na quinta-feira para falar muito mais de esporte. Tomara, a gente conta com a torcida de vocês pra gente voltar na quinta-feira e poder falar de uma classificação heróica da Drogaria do Povo, porque merecem demais. E tomara que a gente possa voltar para falar de uma boa notícia, falar que a gente tem sim um representante de Cabo Frio na semifinal do Campeonato Carioca. Tomara. A gente vai falar de Brasileirão, de muita coisa, mas o meu boa tarde hoje especial vai para a nossa produtora Priscila Teixeira, que não está presente, mas que faz aniversário hoje. Pô, que Alvinega legal, Priscila Teixeira, que não está presente. Isso, tomara que o Botafogo consiga dar um bom presente para ela, porque está devendo há algum tempinho. Boa tarde para todos os telespectadores, a gente volta quinta-feira. Boa tarde, Zé. Não vou contar a história do progresso, já para você voltar aqui, né? Já tá. De propósito. Vamos deixar de propósito. Traz vamos deixar para o próximo. Vou trazer também o Rodrigão, vou trazer os amigos aqui para a gente fazendo um programa inteiro. Quem sabe até o programa dos 5 anos, né, do título, a gente está aqui. Tomara que alguns dos jogadores ainda estejam aqui, né? Vão estar assim, se Deus quiser. O Ciro pode pegar uma folga dele aí, vir falar. Enfim, Regufe daqui a pouco volta de Portugal. Vão trazer esse pessoal todo aqui, trazer o Zé também para estar nesse programa especial falando desses 5 anos maravilhosos do primeiro título do Cabo Frio no Campeonato Carioca. Zé, e deixar já agendado aqui contigo, quando puder, voltar aqui novamente para falar de esporte e da sua caminhada também, irmão. Boa tarde. Boa tarde, Léo, Luana, William. Obrigado aí, vocês são verdadeiros amigos. Realmente, vamos trazer aí um Totônio que conta muito. Vamos trazer o Totônio. Totônio tem muita história, rapaz. Vamos fazer. Eu já até falei com o Rodrigão sobre reunir essa galera aí no
uma época dessa época, né? Que a Luana, eu sinceramente sou ruim de datas. E é legal saber isso aí. Eu vou falar com o Rodrigão, fazer contato com os jogadores. Quem sabe a gente fazer uma confraternização, né? Isso, não, com certeza. Eu falei para o Rodrigão que seria interessante de fazer isso aí. Hoje mesmo peguei uma foto, estava no troféu, tem um troféu lá, eu peguei uma foto, estavam os jogadores lá na hora do raça, tem uma foto tirada de cima. Hoje, por acaso, eu olhei essa foto lá. Então é interessante reunir essa galera aí, passar essa que a gente viveu naquela época lá. E obrigado aí por tudo aí, estarei aí, né, em outra ocasião. William, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Luana. Boa tarde, nosso querido amigo Zé Ricardo, aos amigos telespectadores. E sempre lembrando que o Zé foi importante até para nós realizarmos o sonho de estarmos um dia aqui. É verdade, né? é verdade. Digo aqui na no TV. programa Na Jogada, né? Faltava uma pessoa, digamos, mais experiente, tivesse uma palavra mais de peso para falar assim, vocês têm condições. Né? E o Zé teve um papel importante, fundamental nessa nossa caminhada. Até mesmo considero o Zé um grande amigo, um verdadeiro amigo, porque quando eu procurei, ele prontamente atendeu as solicitações, ele sabe o que eu estou falando. Então, tem nossa consideração, tem nosso carinho, nossa amizade. Então, a gente tem que declarar isso sempre, até mesmo por consideração e dar merecimento a quem merece, né? Claro, com então, certeza. Uma boa tarde a vocês, um prazer estarmos aqui, sempre recebendo grandes amigos aqui no programa Na Jogada, né? Nosso programa tem recebido aqui grandes nomes do esporte cabo-friense nos últimos dias. Mostra até modéstia à parte, o prestígio, né? A audiência do programa. Isso para nós também é importante, colher o que plantamos aí ao decorrer de tantos anos. Então é isso aí. Obrigado pelo carinho e atenção de todos de casa. E até quinta-feira, se Deus quiser, com mais um programa Na Jogada aqui na Litoral News. Tá certo. Queria agradecer o William, queria agradecer ao Zé pela presença, a Luana, vocês telespectadores que estiveram conosco até agora. Lembrando que a reprise é às 23 horas, 11 horas da noite. Não perca, assista aí, você que não conseguiu assistir tudo. Assista de novo o programa Na Jogada e voltamos na quinta-feira, com mais um programa Na Jogada.